Boa tarde. É fácil perceber e até sentir o amor de Deus quando nós estamos passando por momentos agradáveis. Quando vemos as nossas orações respondidas, quando estamos com saúde, quando temos condições de ter bens, quando as coisas ao nosso redor estão dando certo. É mais fácil da gente enxergar o amor de Deus, mais fácil da gente perceber, pelo menos de uma perspectiva subjetiva do nosso coração. Todavia, quando estamos passando por momentos difíceis, externamente e também internamente, externamente com algumas circunstâncias não dando certo em nossa vida e internamente com algum tipo de enfermidade, talvez física ou emocional, nessas circunstâncias mais difíceis em que olhamos em derredor e não enxergamos coisas boas e olhamos também para dentro e não enxergamos coisas boas, é mais difícil então perceber que Deus é um Deus generoso, que Deus é um Deus bondoso. Como dizer para uma pessoa que está em luto que Deus é um Deus bondoso? Como dizer para uma pessoa que está sofrendo de enfermidades físicas e emocionais graves que Deus é um Deus bondoso mesmo assim? Talvez a melhor forma de a gente fazer isso é olhando para o próprio Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Primeiramente porque não há ninguém em todo o universo que é tão amado pelo Pai quanto Jesus. Jesus é a pessoa que o Pai mais ama. E apesar disso, Jesus é a pessoa e foi a pessoa que mais sofreu na face dessa terra. Sim, o sofrimento de Cristo não implicou que Deus o abandonou ou que Deus não o amou, não foi bondoso com ele. Jesus sofreu em todas as esferas, Jesus sofreu angústias terríveis que muitas pessoas já sabem, já têm noção disso. E o mais impressionante é que nada disso, nenhum dos seus sofrimentos, demonstra que o Pai não foi bondoso com ele, não o amou. Assim também em relação a nós. Mesmo nos momentos mais tristes e difíceis de nossas vidas, nós às vezes até não enxergamos o amor de Deus, nós devemos então olhar para Jesus. Não é pelo fato de sofrermos que Deus não nos ama, que Deus não é bondoso. Deus é bondoso em todo o tempo, Ele ama os seus filhos em todo o tempo. O apóstolo Paulo vai usar esse argumento em Romanos 8:32, onde ele diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele usa o argumento de que Deus enviou o seu próprio filho, aquilo que era mais precioso, para ajudar o povo de Deus, para salvar o povo de Deus. Se ele deu aquilo que é mais importante, ele não vai dar também aquilo que é menos importante? Isso é o argumento do apóstolo Paulo, do maior para o menor. Portanto, quando você não conseguir enxergar a bondade de Deus em você mesmo ou nas circunstâncias, olhe para Jesus. É por isso que esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Enxergue a bondade, o amor de Deus em Cristo. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.